E aí, galerinha, mais uma aula, certo? Dessa vez vai ser sobre MMC, fatoração e números primos, beleza? Vamos começar aqui por MMC e fatoração. Os números primos vão estar inseridos nesse conteúdo aqui, ok? Mas o que é o MMC, certo? É o mínimo, ou seja, o menor múltiplo comum entre dois números, ou seja, é um número que eu consigo dividir, né, por mais de um número ali, vai sempre dar aquele número. Vamos dar um exemplo. Qual seria o MMC do número 2, certo? E do número 3, ou seja, o menor múltiplo comum, ou seja, o menor número que eu consigo dividir por eles dois aqui, certo? Seria o número que na tabuada, se a gente fosse para a tabuada dos dois números, que apareceria os dois. Então eu tenho, ó, 2 vezes 3, 6, certo? 3 vezes 2, 6. No caso aqui dos dois números, né, como eles são números pequenos, acaba que a multiplicação entre eles vai ser, certo, um MMC, ou seja, o menor múltiplo comum entre eles. Mas em números maiores, como o 12, né, o 45, 90, por aí vai, o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a fatoração. Tá, aí você pergunta, peraí, o que é a fatoração? É a divisão, né, desses dois números por números primos, certo? É a fatoração por números primos, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, o 12 e o 45, vou fatorar esses dois números, certo? Eu preciso começar a dividir pelo menor número primo que divide pelo menos um dos dois, certo? O 2 ele não divide o 45, ok? Porque é um número ímpar aqui, ele não é par, então eu não divido por 2. Porém eu consigo dividir o 12, então eu vou dividir. 12 por 2, 6. Continua, repete o 45, certo? Ele só desce, que ele vai descer aqui e não vai acontecer nada. Então eu tenho o resultado. 6 ainda é divisível por 2. Então eu vou dividir de novo. Vou dividir 6 por 2, 3. O 45 vai descer do mesmo jeito, ele continua descendo, certo? Agora eu tenho um 3. 3 não é divisível por 2, certo? É um número ímpar, ok? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou passar para o próximo número primo, que seria o 3. Então 3 divide por 3 e 45 também divide por 3. Então 3 dividido por 3, 1. Eu desci 1 aqui. 45 dividido por 3, que vai dar 15. Então eu tenho 1 e 15. 15 continua sendo dividível por 3, certo? Vou dividir o 15 por 3, desce o 5. O 1, na intenção da fatoração, é eu sempre chegar na divisão final 1. Então 1 ele só vai descer a partir daqui até o final, certo? Eu não vou mais dividir. Dividi o 15 por 3, deu 5. 5 não consigo dividir por 3, né? Eu vou para o próximo número primo, que é coincidentemente o 5. 5 por 5, 1. Então, beleza, eu dividi, fatorei pelo fator primo aqui. Tá, mas como é que eu chego no MMC? O MMC é a multiplicação de todos os fatores primos que eu utilizei. Então, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, certo? Então, eu tenho 180. No caso do 12 e do 45, o 180 é o menor múltiplo comum entre eles. Então, se eu for dividir 180 por 12, eu vou conseguir um número. Se eu for dividir 180 por 45, também eu vou conseguir um resultado ali exato, ok? Mas aí você pergunta, peraí, o que são fatores primos? O que são esses números primos? Certo? A gente pergunta, o que é um número primo? 2 é primo, pelo que eu percebi. 3 é primo e 5 é primo, professor. Mas e tá, o 4 ele é primo? Ele é primo? Como é que eu descubro quais são os números primos? Parece um 42, né, aqui. Aí não tem problema não. Certo? Como é que eu vou descobrir se o número é primo ou não? Um número primo, ele só pode ter dois divisores. Então são dois, certo? Divisores. Que é o número 1 e ele mesmo. E ele. Beleza? É o número 1 e ele. Porque todo número é divisível por 1. E aí eu sei que ele é primo quando ele somente tem dois divisores. O 2 eu posso dividir por 1 e por ele também. O 3 por 1 e pelo 3. O 5 por 1 e por ele mesmo. Aí quais são os próximos números primos? Eu vou ter o 7, ok? O 9 não dá, porque ele é divisível por 3, por 1 e por 9. Aí já chegou em 3 números, não posso. O 10 também não. Aí eu vou para o quê? Para o 11. Para o nosso 13 aqui, ó, 13, certo? 14 divisível por 2 também, não pode. 15 divisível por
1, 3, 5 e o 15, então também não posso. 16 divisível por 2 também, 1, 2, 4, 8 e o 16. Então a gente tem o 17. 17 é o próximo número primo que eu tenho, certo? E por aí vai. Então isso é a fatoração por números primos e eu acabei de explicar o que é o número primo. É um número que é divisível somente por ele e por 1, certo? Vamos para um exemplo aqui. Vamos fazer uma operação. Na última aula a gente viu, né, operações com frações. Aqui tem soma e subtração. Porém, os números de baixo, né, o meu denominador, ele é diferente. Então a gente tem que fazer o MMC. Beleza? Como é que eu vou fazer o MMC, professor? Primeira coisa, vamos organizar aqui. Eu tenho 3, certo? Eu tenho o 6, eu tenho o 2 e o 9. Então vamos fatorar isso aqui, velho. A gente fatora isso aqui, né? Vamos fatorar todos esses números e vamos achar o MMC deles. Primeira coisa, começa pelo 2. Algum número aqui dá para dividir por 2 é par? Dá. O 6 e o 2. Vou começar pelo 2. Certo? O 3 desce, porque eu não consigo dividir. O 6 dividido por 2 é 3. Beleza? Deixa eu apagar aqui, ficou meio feinho. Ok? Então aqui, ó, vou dividir 6 por 2, dá 3. 2 dividido por 2 dá 1. Nesse aqui eu já cheguei no final. 9 dividido por 2 não dá. Então, só repete ele aqui. Tem algum número que eu consigo dividir agora aqui por 2? Não tem. Certo? Eu vou pro próximo, 3. E existem números que eu consigo dividir. 3 por 3, 1. 3 por 3, 1 de novo. O 1 ele só baixa, não muda nada. Já o 9 eu vou conseguir dividir por 3. O resultado, 3. Todos aqui deu 1, porém ainda tem um número. Eu vou ter que repetir o 3 de novo para dividir, né? Eu sei que é o 3 porque número iguais. É o menor número primo que a gente tem. Então aqui dá 1. 1 também. 1 também. E o 1 final aqui. Ah, e agora? Eu achei os meus fatores primos. Vamos multiplicar. 3 vezes 2, não, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 vai dar 18. 18 vai ser o meu M. Vai ser o meu M. MC. Fiz um MC. Faz uma lista enorme aqui, ó. Pá. Coloco 18 embaixo. Tá, o que é que eu faço agora, professor? Vamos voltar, né? Voltar para a aula anterior. Primeira coisa, pega o MMC e divide pelo número de baixo. Então, 18 dividido por 3 vai me dar 6. E aí eu multiplico com o número de cima. Então eu vou ter 6, pontinho que é vezes 2. Tá, e o sinal que eu coloco? Coloco daqui, ele desce, ó. Abre parênteses, porque tem parênteses na parte superior lá. Certo? E vamos dividir 18 por 6, que é o numerador. Então, divide sempre o MMC pelo numerador. Dá 3. 3 vezes 5. Então, eu vou ter 5 vezes 3. A ordem não importa, né? O resultado aqui. Mas aí, subtração. Certo? Vamos lá. 18 dividido por 2 dá 9. Certo? Então, aqui eu tenho 9 vezes o 3 que está lá em cima. Fecha parêntese e repete o sinal. 18 dividido por 9 dá 2. Então, eu vou ter 8 vezes 2. Ok? Vamos aqui fazer as multiplicações. Por que eu não somo ou subtraio aqui? Ó? Vou subtrair aqui. Não posso fazer isso. Primeiro, eu tenho que sempre fazer as multiplicações. Então, tração de novo. Certo? Coloco 18 aqui embaixo. Ok? E vamos fazer o seguinte. Agora aqui a gente vai fazer as multiplicações. Aqui eu tenho 12. Beleza? Mais. Vamos fazer agora aqui o que está dentro do parênteses. 3 vezes 5, eu vou ter o 15 aqui, ó. Menos 9 vezes 3 dá 27. Ok? 27. Fecha parênteses. Repete o sinal que é o mais lá de cima. 2 vezes 8, 16. Beleza? Primeira coisa que a gente responder. Responde sempre o que está dentro do parênteses. Só que a gente vai voltar para uma propriedade de números inteiros, né? Se não tem sinal aqui é um mais. Então eu tenho 15 positivo e 27 negativo. Certo? Vamos lá. Eu vou repetir o 12.
certo? 18 aqui embaixo, repetiu 12, certo? Mas vamos ver o que é que vai sair aqui, certo? Fecha parêntese. Sempre que a gente tem uma soma ou subtração entre números inteiros que tem sinais diferentes, a gente vai subtrair eles. Sinais diferentes, subtrai, certo? 27 menos 15, que eu quero a diferença, certo? Por isso que eu coloco, como estou falando mais na frente, vai me dar o que aqui? Vai me dar 12, certo? 12. Fecha parênteses. Espera aí, mas está faltando uma coisa. Esse número é positivo ou é negativo? Pega sempre o sinal do maior, que é o maior, 27. Então é menos 12 mais, certo? 16. Ok? Então, esse, ok, é a nossa operaçãozinha final aqui. Agora é só a gente somar e subtrair. Como eu tenho sinais diferentes dentro e fora do parêntese, isso aqui fica menos. A gente viu nas aulas passadas, certo? Então eu tenho 12 menos 12. Peraí, números iguais, sinais diferentes. Eu vou pegar a diferença. Só que não tem diferença, certo, entre números iguais. Então eu vou acabar anulando esse número com esse número, ok? No final eu vou ter o meu 16, certo, sobre o 18. Acabou aqui? Acabou. Tecnicamente acabou. Só que eu posso fazer o quê? São números pares, porque terminou com 6. Vamos simplificar isso aqui. Vou dividir por 2, certo? E aqui eu vou dividir por 2. O que é simplificar? É eu dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aqui eu vou ter 8 e aqui eu vou ter 9. Tá, 8 é par, 9 é ímpar. Não consigo dividir pelo mesmo número. Acabou aqui. Eu tenho 8, 9 avos, certo? 8 sobre 9. Beleza? Esse é o resultado final. Gente, essa aqui foi a aula sobre, né, números primos, o MMC e a fatoração. Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula aí vai ser um assunto complementar a esse. Beleza? Obrigadão, até a próxima.